Eu quero continuar falando sobre treinando a nossa consciência, né? E ainda continuo com Romanos 12. E eu acrescentei agora Efésios capítulo 4, versículo 22 a 32, tá bom? E aí, os dois textos estão escritos aí. Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda Efésios capítulo 4, versículo 22 a 32 diz: portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, vistam-se com uma nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais, cada um diga a verdade para o seu irmão, na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fique o dia inteiro com raiva. 27. Não dê lugar ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os outros, os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos outros, aos que ouvem, e não façam com o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é marca de propriedade de Deus, colocada em vocês, o qual é a garantia de que chegará um dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos um para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Ufa, amém. Que Deus abençoe. A capacidade ou a consciência é uma capacidade universal, inata e dada por Deus, de distinguir entre o certo e o errado. Ela tem duas funções: instigar o indivíduo a fazer o que é considerado certo, da forma dele, depois da ação aprovar ou condenar, caso ele tenha agido de forma correta ou incorreta. Alguém que possua uma consciência boa e limpa, age natural e genuinamente segundo um conjunto interior de padrões aqui então divididos. Entretanto, a consciência pode ser deformada, isso é importante. Nós estamos falando sobre treinando a nossa consciência. Enquanto esse conjunto de padrões é correto, se baseado em verdades bíblicas, a consciência se torna inconfiável se padrões incorretos lhe forem apresentados como verdadeiros. Aí entra a filosofia e tal, que a gente não vai falar. O antigo ditado, que a tua consciência seja o teu guia, não será verdadeiro a menos que a sua consciência tenha sido incumbido com princípios divinos ou bíblicos, né? Portanto, os pais, aqui somos nós, cristãos, temos a responsabilidade importante de ensinar aos nossos filhos os padrões
corretos e certos e padrões também errados. A consciência pode ser ineficaz quando, por exemplo, ela pode se tornar insensível e endurecida se a pessoa frequentemente age de modo contrário aos seus padrões. E aí os seus padrões aqui a gente continua dizendo corretos, não incorretos. Ainda em casos mais sérios, a consciência pode se tornar cauterizada e sem valores por meio da escolha deliberada de acreditar nas mentiras que o espírito enganadores em vez da verdade de Deus. Essa é a nossa consciência e com os princípios tem que ser bíblico. Essa ideia de que alguém diz que a consciência sua, se você tem uma boa consciência, eu estou de consciência tranquila, mas se ela não for baseada na palavra de Deus, você está correndo um sério risco daquilo que você decide. E aí, falando sobre treinando a nossa consciência, e esse texto de Efésios nos fala sobre isso, de uma ação, né? Interessante, querido, que eu não vou falar aqui, mas eu estou lembrando disso, fato, é que volto de novo, muitas das vezes, ou todas as vezes, a gente quer frequentar culto de libertação, culto chamado, aquele culto divino da ação de Deus, para que Deus possa mudar a nossa mente. A nossa mente não será mudada assim. Ou naqueles grandes vigílias espirituais, e você vem, você chora, você pranteia-se diante de Deus, e achando que vai mudar. Não. A nossa consciência precisa ser treinada. Ser treinada. Aquela ideia, talvez, não estou pregando heresia não, querido. É bíblico. Talvez nós não estamos acostumados a ouvir uma mensagem assim. É que muitas das vezes a nossa consciência não quer ser treinada, ou nós não queremos treinar a nossa consciência. E aí, se nós não fizermos isso, nós estamos fadados a erros. E erros muitas vezes dentro da própria igreja, sendo líderes, errando, por simplesmente a consciência ainda ser uma consciência deformada ou cauterizada, e não permitindo que Deus possa agir aqui. E aí nós encontramos vários homens da Bíblia, principalmente a Paulo, talvez pelo conhecimento que ele tinha de filosofia, de tantas outras matérias. Paulo sentava-se e agora ele tinha que mudar toda a sua maneira de viver e pensar. E ele morreu permitindo isso diante de Deus, treinando a nossa consciência. Então, existe uma síndrome de Gabriela, chamada assim, uma música que Bethânia cantou há 40 anos atrás, e ela diz assim, eu não vou cantar com Bethânia não. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela sempre Gabriela. E aí criou-se então, né, uma palavra no nosso discurso, que aquelas pessoas que acham que não pode mudar, não querem mudar, dizem assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e eu não mudo e não mudo. Síndrome de Gabriela, né? Só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós devemos mudar. Seria uma ordem direta para mim e para você. Nós precisamos mudar. Porque se nós não mudarmos, a gente nunca vai experimentar, seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Precisamos mudar a nossa mente. Precisamos fazer isso. Então, nesse texto que a gente vai falar agora, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz sobre renovação de mente, vai falar sobre pensamento, ele vai falar sobre sentimento, ele vai falar sobre amor, nesse texto aqui.
E ele indica assim áreas da nossa vida, pensamentos da nossa vida que precisa ter renovação. E ele vai trazer para a gente algo muito importante. Domingo passado a gente falou sobre mude seu pensamento de uma forma negativa para positiva. Nós falamos também, treine a consciência a pensar em milagres. Falamos também, oriente a sua consciência para aquilo que é excelente, sobrenatural. Então hoje eu quero falar os passos ou ações que a gente falou um dia no Tadel, que possam nos ajudar. E o apóstolo Paulo que isso é possível, né? Possível porque ele mudou. Quer ver uma coisa possível? Diga para o teu irmão assim: eu te amo em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. É possível dizer para alguém que você o ama, não é não? É ou não é? Olha para o teu irmão e diga assim, que você tem uma noite maravilhosa. É possível ou não é? É possível. A coisa é tão possível, eu já falei aqui, que eu acordar de manhã cedo emburrado. Já viu aquele cabrito emburrado? Ou aquela mula emburrado? Ou aquela capivara emburrada? Eu acordava assim, emburrado, e não falava nada para ninguém. Se brincava, a gente dava uns coice, né? Então a Bíblia diz que nós podemos mudar a nossa mente. Você pode acordar de manhã cedo cantando música maravilhosa, irmãos. Depois de escovar os dentes, lógico. Você pode mudar isso, não pode? É possível a gente mudar. E aí eu mudei, hoje eu canto, né? Eu canto muito bem, graças a Deus por isso. Então a gente precisa mudar os nossos hábitos. A gente precisa mudar. Então eu quero falar sobre treinando a nossa consciência, tirando algumas coisas e acrescentando outras que vão nos ajudar. E será rápido, irmãos, muito rápido. A primeira ação é treinar e substituir a mentira pela verdade. E aí o versículo 25 diz assim: por isso não mintam mais, ponto. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, treine e substitua a mentira pela verdade. Agora olhe para o teu irmão. Você está muito mais bonita do que eu. Tira a mentira que você está com o coração dizendo, eu estou mais belo do que meu irmão, e fala a verdade. O irmão está muito mais belo do que você. Então começa a substituir algumas coisas. E isso serve para quem é orgulhoso também. Tá? Então treinar e substituir a mentira pela verdade. Muita gente acha normal mentir, irmãos, para livrar de situações embaraçosas, para livrar daqueles chatos, né? É um mecanismo de defesa que temos, mas é pervertido. Ele é o contrário, não é benéfico para nós. Mas a gente mente. E o que eu quero dizer para você, a nossa mente, de repente está lá, você pode mentir. É uma boa causa, não é? Isso é ruim. Então eu preciso substituir a mentira pela verdade. Amém, querido? Tipo a mentira, né? O advogado diz pra gente assim, não vou falar o advogado que está com uma causa minha, não vou falar o nome dele, que diz assim, o processo é rápido, pode confiar. Já se passaram 5 anos. Ele não pode dizer que é rápido, porque ele sabe do sistema.
Mas para alcançar e ter aquele cliente, dá uma mentirinha gostosa, suave, né? Igual o vendedor ambulante, diz assim: compre, qualquer coisa volte aqui que a gente troca. Eu digo, então eu não compro, porque já tem uma garantia que vem trocar, então quer dizer que tá feia a coisa. E aí a gente tá aquela visita em casa, não é o meu caso, seja bem esclarecido isso, de gotinha de limões, tá? A gente tá aquela visita em casa que tá complicada a coisa. E ela disse pra gente assim, eu já vou. Aí você diz assim, ainda é cedo. Você dá aquela mentirinha, seu coração tá falando assim, tomara que vai embora, vai embora. Principalmente se for, não, tira a sogra disso. Sogra é uma benção quando visita a casa da gente, né? Então, outras pessoas, você está lá tarde, estou sentado ali fazendo sala para ela, conversando. Acabou os argumentos para ela ir embora. Ela, no final da tarde, assim, estou indo embora. Eu falo assim, é cedo, né? E se ela parar e sentar e falar, é mesmo, é cedo, fica mais 4 horas. Entende agora? Ou você vai no dentista, né? Eu já fui. Você começa a fazer um tratamento de canal, ele diz assim, ó, não vai doer nada. Não vai doer nada. E quando ele começa a fazer, você olha para ele e fala assim, não ia doer nada, né? Então, tiras que está cheirinha, né? Que está na nossa mente, que a gente começa a colocar e achar que isso é normal na nossa vida. Então, o crente deve ter sempre na mente, sendo treinada por Deus. E aí entra o Espírito Santo, amém, irmãos? Que vai ajudar você. Na hora que você for mentir, ele vai falar assim, não faça isso. Então, nós precisamos vencer a mentira com a verdade. Isso pode causar desconforto ou até constrangimento. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. A verdade é o caminho. Cada um de nós deve dizer a verdade para o seu irmão na fé. A verdade sobre ele, não somente sobre ele, mas sobre você também. Fale a verdade com o seu líder de célula. Fale a verdade com o seu discipulador. Isso é desencadear um processo explosivo na mente das pessoas. Eu falei hoje, irmãos, por mais que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso caminho, Ele sabe se nós mentimos ou não, mas eu preciso falar para Ele. O processo de líder de célula, ser discipulador, a gente só pode ajudar, desencadear algo, se você falar a verdade. Se você mentir, não tem como ajudar. Você olha para o teu irmão fala assim, você gosta de mim, meu irmão? Ele fala assim, eu te odeio. Você já começou algo explosivo já. Aí você pergunta, por que você me odeia? Porque você faz sempre essa pergunta. Mas precisa conversar, a mente precisa trabalhar com isso, querido. Em nome de Jesus. As grandes conversas surgiram quando a verdade surgiu, aí você pode ajudar. Você fica livre, né? Você fica tranquilo. A verdade é gostosa. Alguém sabe que o que eu não gosto de comer? Oi? Giló? Oi? Alface? Ok. Vamos parar que agora mesmo não vou comer nada. Irmãos, eu não gosto de jiló. Quem gosta de jiló, levanta a mão. Deus tem misericórdia de vocês. Eu não gosto de jiló. Mas se eu for na casa do Aguinaldo e Rodirene, você gosta de jiló? Não atrapalhe minha ministração, por favor. Eu vou na casa do Aguinaldo e Rodirene. Aí eles perguntam se eu gosto de jiló. Eu gosto muito de jiló. Eu boca aberta, eu vou dar uma mentira, não vou não? Eu vou dizer, sim, gosto de jiló. Aí Aguinaldo faz jiló e põe para me comer. Eu como.
não sabia se eu gostava tanto de jiló. E coloca mais 2 para me comer. Então eu prefiro substituir a mentira ou verdade dizendo: eu não gosto de jiló, só quero dar um detalhe para você, não gosto. Para quando chegar lá tem uma tigela de jiló, eu digo assim: que bom que eu não como jiló, você já sabia disso. Do que chegar lá, me constranger e comer uma coisa que eu não gosto. E isso é coisas fúteis, tá, querido? A gente está falando. Para não entrar em outras áreas do qual talvez você está pensando. Então é muito mais fácil você relacionar com alguém e esse alguém saber que você não gosta de determinadas coisas. Tipo alguém aqui, eu acho que é só o Alexandre que torce pro Corinthians, não sei. É? Corinthians? Deus tem misericórdia também de você. Alexandre, dia do meu aniversário, dia 22 de dezembro, ele vem na igreja e fala assim: pastor, eu comprei um presente pro senhor. Um uniforme do Corinthians. Eu vou gostar? Eu vou dizer para ele: realmente, a camisa não está encardida, mas não tem como vestir. Entendeu, querido? Aí você pergunta: que time que é? Calma, vamos partir para outra agora. Treinar e substituir a ira pelo perdão. Se você ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que peque e não fique o dia inteiro com raiva. Eu estava olhando esse texto aqui sobre ira. Ele fala que como evitar a ira, que é um sentimento natural nosso, para que não torne pecado. Ele diz assim que não é para ficar o dia todo com aquela ira. Você pode irar com alguém. O que você não pode é irar 9 horas da manhã, chega na hora do almoço você está irado, chega na hora de deitar você está irado, de manhã você está irado. O texto diz que você não deve fazer isso. Pode até acontecer, mas você precisa mudar. E acalentar a ira é como você quisesse matar alguém e aí você tomasse remédio todos os dias para atingir aquela outra pessoa. Isso seria uma burrice mental. Né? Então, o que devemos fazer com a ira, a Bíblia fala? A Bíblia diz que devemos substituir pelo perdão. Sabe aquela ira que você fica assim, incontrolável? Dia de fúria. E aí você fica irritado, irmãos. Muito irritado. Que cai até o seu cabelo da cabeça. Tão irritado. E aí você não come de tão irritado. Você não janta de tão irritado com aquela pessoa. Aí aquela pessoa chega, almoça, come, toma banho, vai dormir. E você irritado com ela. Você está tomando remédio, um veneno. Tomando veneno, querendo que outra pessoa morra. Não é. Isso é idiotice, irmãos. Você precisa substituir a ira pelo perdão. E aí perdão o quê? Não é um sentimento, é uma atitude. Eu preciso aprender a perdoar. Então começa o quê? Por aqui. Seu coração pode até estar chateado, bravo, irado por aquilo. Mas por aqui o coração nunca vai deixar de tomar uma atitude correta. Então você tem que o quê? Trabalhar com a sua consciência, substituir a ira pelo perdão daquela pessoa. Amém, querido? Terceiro, treinar e substituir a desonestidade pela honestidade. E aí, versículo 26 diz assim: quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Existem muitas coisinhas que é desonestidade, irmãos, né?
Tipo assim, colar na prova é ser desonesto? É. Um comerciante que aproveita a situação do Brasil e aumente além de, é desonesto? Ele é desonesto. Porque além de ganhar o que deveria ganhar, ele quer ganhar além daquilo. Está sendo desonesto com as pessoas. Então treinar, substituir a desonestidade pela honestidade. Amém? Treinar e substituir o comodismo pelo trabalho. Versículo 28 ensina aqui: comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Se um dia alguém falar para você, crente não gosta de trabalhar, é mentira, porque a Bíblia orienta que ele trabalhe. Toda pessoa que tem Jesus tem o desejo de trabalhar, para viver uma vida honesta e poder ajudar outras pessoas. Se você encontrar alguém que não quer trabalhar, fez uma escolha pessoal, se saiba que ele precisa então trabalhar com a mente. Tá ok, irmãos? E trabalhar é estudar para valer, lavar a louça, aleluia, varrer a casa, glória a Deus, aleluia. E aí coloquei um etc aí, que é carpinar, lavar calçada, né, aleluia, né? Isso é, então, não temos desculpa a dizer que não queremos trabalhar, podemos trabalhar sim. Amém, irmãos? Treinar e substituir palavras, essa que é a bênção, que matam por aquelas que dão vida. Isso é uma tendência muito forte nossa, de todos nós. A nossa mente natural quer matar a pessoa, e mata a pessoa mesmo. Então o versículo 29 diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que você dizem fazem bem aos outros. Amém? Olhe para o teu irmão e diga assim: nada poderá afastar ou separar você do amor de Deus. Dá vontade de chorar, não é não? Que gostoso. E isso são palavras que edificam, dão vida para outras pessoas do qual está trabalhando com você. Amém, querido? Onde estou? Estou aqui. Isso não quer dizer somente falar palavrões, é também com referências, palavras que matam, derrubam os outros, desestimulam os outros, falta testemunho, fofoca, mentira, verdade distorcida, também são palavras más. Eu preciso, então, substituir palavras que poderiam matar alguém com palavras que dão vida a essa pessoa. Vocês usam o WhatsApp aqui? Alguém conhece essa ferramenta? Se não conhece, só começa a olhar nos meus dedos. Então levanta de manhã cedo e manda algo para alguém, diz assim, ó: tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Seu dia será maravilhoso. Ele pode até ter uma situação, mas ele vai trazer aquela palavra importante no coração. Treinar e substituir a maldade pela bondade. E aí versículo 31 e 32 diz: abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a vocês. Ser bondoso, é ser semelhante a Deus, irmãos. Então, substitua aquela maldade que você tinha pela bondade de Deus. E isso é maravilhoso. Amém?